Aí, pronto. Maravilha. Vamos lá. Então, a aula passada, a gente foi até a... Esqueci o nome agora. Seno ao quadrado de A mais... A relação fundamental. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Certo? E aí a gente parou por aí. Hoje a gente vai falar das equações trigonométricas. Tá? Então, olha só. Vou escrever aqui. Equações trigonométricas. Num geralzão, bem geralzão, as equações trigonométricas, elas têm essa carinha aqui, ó. Seno de alfa igual a seno de beta. Opa. Cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Ou tangente de alfa igual a tangente de beta. Isso bem no geral, tá? Porque não é isso que acontece, né? A ideia é que se a gente tivesse exatamente essa equação, seno de alfa igual a seno de beta, era a gente relacionar o alfa com o beta. Essa ia ser a grande ideia, né? Se você olha um negócio desse aí, né? Seno de alfa igual a seno de beta, você fala, alfa é igual a beta. Né? Na cabeça, assim, rapidamente você faz isso. Só que a grande questão dessas equações é a gente olhar no ciclo trigonométrico quem são os pontos que chegam naqueles valores, que no caso seria o seno de beta, o cosseno de beta ou a tangente de beta. Tá? Então, para explicar melhor, eu vou fazer exemplos com vocês, tá? Para a gente conseguir conversar. Então, olha só, vou colocar aqui um primeiro exemplo. Seno de x igual a seno de π sobre 3. Eu vou trabalhar com radiano porque é o que normalmente aparece, tá? Mas a gente poderia fazer isso em graus também, mas a gente vai no radianos, tá? Π sobre 3, para quem não lembra, é o 60, que é o 180 dividido por 3, tá? E aí, olha só, a gente desenha o nosso ciclo trigonométrico. É um rascunho, tá bom? Não precisa ser nada maravilhoso. A gente localiza o eixo do seno, o eixo do cosseno e o π sobre 3. Então, o eixo do cosseno é esse deitadinho, que é o consono, lembra? E o eixo do seno é esse de pé. Localiza mais ou menos o π sobre 3. E como a gente está falando do seno, a gente vai perpendicular ao eixo do seno. Então, ó, eu venho aqui perpendicular ao eixo do seno. E quando eu faço isso, né, o eixo do seno de π, a gente sabe o valor de seno de π sobre 3. É raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Mas esse valor raiz de 3 sobre 2 tem outro ponto que também dá raiz de 3 sobre 2, que é esse ponto que está aqui, ó. Certo? Então, quando eu for dar a minha resposta, não é apenas o x igual a π sobre 3. É o x igual a π sobre 3 e a esse ponto que está aí do outro lado. E aí a grande questão é a gente achar o valor desse... Quem é esse ponto que está aí, né? E para achar esse valor, a gente pensa sempre em relação aos pontos aqui que encontra o eixo do cosseno, tá? No caso aqui, a gente vai pensar em relação ao π. Então, em relação ao π, eu tenho que voltar π sobre 3. Certo? Para encontrar ele. Então, eu tenho que fazer π menos π sobre 3. Então, esse ponto aqui, ó, a gente vai fazer π menos π sobre 3. Que é isso, né, gente? Que desnecessário esses carros. Como é que a gente faz essa conta rapidinho? A gente sai ali do denominador do 3, multiplica e subtrai aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes π, 3π, menos π, 2π sobre 3. Então, esse ponto aqui é o 2π sobre 3. Então, se eu estiver trabalhando nessa equação e o enunciado me pedir, né, entre 0 e 2π, a minha resposta, a minha solução dessa equação é π sobre 3 e 2π sobre 3. Tudo bem? Até aqui? Tá. Agora, se no meu exercício tiver nos reais,
Aí a gente tem que escrever aquela solução que usa o 2πk, lembra disso? Eu tenho que escrever todos os pontos das infinitas voltas que eu posso dar nesse círculo trigonométrico. Então, eu tenho que escrever todos os pontos que estão aqui, porque aqui tem o π sobre 3, aqui tem o 7π sobre 3, e todos os outros dando todas as voltas, né? Para continuar se rodando nesse círculo infinitamente. Então, eu tenho que dar todas as respostas daqui e todas as respostas daqui. Nesse caso, a gente dá essas duas respostas separadas, porque de um para o outro, né? Então, do π sobre 3 para o 2π sobre 3 e do 2π sobre 3 até o π sobre 3, eu não ando a mesma coisa, né? Eu não ando o mesmo tamanho de volta. Se eu andasse o mesmo tamanho de volta, a gente tem um jeitinho de dar uma resposta só. Aqui a gente tem que dar duas respostas separadas. Então, olha, lembra como é que a gente fazia? A gente fazia assim, ó. Solução x pertencente aos reais, tal que o x é igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou o x é 2π sobre 3 mais 2kπ. E o k pertence aos inteiros. Lembrou? Sim, não, talvez. Dúvidas nessa segunda resposta aí? Não? Tá bom. Professora, você pode repetir, por favor? Posso? A segunda? Isso. Isso. Tá. O problema da segunda é que a gente tem que colocar todas as voltas do π sobre 3, né? Então, se eu vou fazer só do π sobre 3, aí o 2π sobre 3 é igual, tá, David? Então, aqui, ó. Eu tô no π sobre 3. Aí eu dei mais uma volta, eu tenho que somar 2π. O próximo ponto dele, né, vai ser π sobre 3 mais 2π, que vai dar 7π sobre 3. Aí eu tô no 7π sobre 3, mas eu quero a segunda volta completa nele. Então, eu tenho que somar mais 4π nele, porque eu dei uma, agora eu vou dar a outra. Então, seria o 13π sobre 3. Se eu somar π sobre 3 mais 4π. Aí, eu quero dar a outra volta, né? Na terceira agora. Então, seria mais 6π. Então, seria π sobre 3 mais 6π. E isso são infinitas respostas. Percebe que de uma volta para outra, eu sempre acrescento 2π. Certo? Então, eu escrevo assim, ó, π sobre... Eu vou mudar aqui só o jeitinho rapidinho, só para ficar mais claro. Eu sempre acrescento 2π. Mas quantas vezes eu vou acrescentar esse 2π? Ah, eu vou acrescentar esse 2π infinitas vezes. E como é que eu vou escrever esse infinito? Então, então eu posso dar uma vez o 2π, eu posso dar duas vezes o 2π, eu posso dar 3 vezes o 2π. Então, a gente coloca esse k multiplicando aqui, e esse k é um número inteiro. Tá? Inclusive, ele pode ser a volta rodando ao contrário, por isso que a gente usa um inteiro, né? Então, se eu rodasse ao contrário, seria o menos, eu não somaria 2π, eu faria menos 2π, porque a volta ao contrário, tá? Por isso que a gente usa um inteiro aqui. E aí, quando eu escrevo desse jeito, eu tô pegando todos os pontos e dando infinitas voltas aí, tá? Esse K indica quantas voltas eu tô dando, tá bom? Beleza, valeu, professora. Tem exercícios que vocês escrevem a resposta desse jeito, e aí vocês vão trocando o K primeiro por 0, depois por 1, depois por 2, depois por 3, até chegar até englobar o que o exercício quer. Então, eu fui até o 4 dá certo, no 5 já não dá certo mais no que o exercício está pedindo, coisas do tipo. Tá? Então, esse K é o número de voltas, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa com o 2π sobre 3. É o mesmo pensamento. As pessoas não escrevem 2πk porque fica um nome estranho de falar. Entendeu? Que normalmente vocês aprendem isso, né? Quando vocês estão lá no ensino médio, aí tem aquelas risadas todas, aquela coisa louca. Então a gente escreve 2kπ para amenizar as risadas, mas enfim, você tanto faz, você escrever 2πk, 2kπ, vai fundo. Agora os livros trazem H, 2HP, 2πH, isso tanto faz. O que você vai colocar ali, se é K, se é M, se é N, tanto faz. Ele só indica a quantidade de voltas. Tá? Tudo bem, gente? Posso ir para o próximo? Tá. Então, o exemplo aparecendo desse jeito aqui, né? Seno de x igual a seno de π sobre 3, ele não é tão comum
Normalmente, quando a gente vê uma equação trigonométrica, ela vai aparecer assim, ó, seno de x igual ao valor disso daqui. O seno de π sobre 3 não é raiz de 3 sobre 2? Então, normalmente, não vai aparecer o seno de π sobre 3, vai aparecer o valor disso, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vai aparecer exemplos assim, ó. Vou fazer outro, para a gente não fazer a mesma coisa, tá? Seno de x igual a meio. Então, aparece o seno ou o cosseno. Eu estou fazendo cosseno, mas né, daqui a pouco eu faço com o cosseno, é a mesma coisa para todo mundo. Então, quando eu tenho lá o seno de x igual a meio, desenhe o seu ciclo trigonométrico. O meio, quem é o ângulo que dá meio, o seno, né? É o π sobre 6, que é o 30 graus, tá? Então, aqui o seno dá meio, ó. Levo perpendicular ao eixo do seno. Ficou torto aqui, coitado. Levei perpendicular ao eixo do seno. Eu tenho um outro ponto lá do outro lado, que também vai dar o meio aqui, né? E aí a gente descobre esse ponto, que é π menos π sobre 6. Então, deixa eu escrever a continha aqui. π menos π sobre 6. Aí faz, ó, 6 vezes π, 6π menos π. Esse ponto é o 5π sobre 6. A pessoa tá vendo tão pequeno, nem ela consegue escrever. Deixa eu pôr mais para cima. 5π sobre 6, tá? Então, de novo, a resposta de 0 a 2π. Normalmente o 0 é fechado e o 2π é aberto, tá? Mas presta bastante atenção nisso. Tudo bem? Às vezes é fechado e dependendo do exercício, o 2π entra. Então, de 0 a 2π, a solução vai ser π sobre 6 e 5π sobre 6. Tá? Às vezes é de 0 a π. Então, se fosse de 0 a π ali, só seria o π sobre 6. Ou 0 a π sobre 2, desculpa. 0 a π sobre 2 só seria o π sobre 6. Ah, se fosse de 0 a π, só seria os dois de novo. Π sobre 6 e 5π sobre 6. Tá? Então, ele pode ficar brincando com esse intervalo. Então, presta bastante atenção no intervalo que vocês estão trabalhando. Que às vezes tem pegadinha no exercício olhando para o intervalo, tá? Se for nos reais, aí vai ser a solução. X pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou o x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. É assim, essa segunda resposta, ela é estranha porque ela é comprida, mas ela é a mesma coisa. Se você decorou o 2kπ ali, tanto faz, né? É a mesma coisa, tá? Não tem muito problema. Vamos fazer de cosseno? Ó. Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3. Então, mesmo parecido com o primeiro exemplo que eu dei, né? Então, você vai lá no ciclo... E aqui é legal, nesse caso, que a gente consegue fazer de um número que talvez eu não conheça, né? Então, olha, por exemplo, se eu tivesse escrito de vez π sobre 3, eu tivesse escrito aqui π sobre 7. Eu não sei quanto que é o cosseno de π sobre 7. Certo? Só que eu consigo resolver do mesmo jeito. Diferente do outro ali, do seno de x igual a meio. Se eu tivesse escrito seno de x igual a 1/3, vocês não saberiam colocar ali. Porque vocês não sabem quem é o ângulo que dá 1/3. Né? Então, esse primeiro modo aqui, às vezes ele aparece quando eu tenho ângulos que a gente não conhece o valor do seno ou do cosseno. Ou ele vai dar no enunciado, né? Mas se ele não der no enunciado, eu consigo fazer do mesmo jeito, pensando dessa maneira. Então, se eu tivesse escrito aí cosseno de π sobre 7, eu faço lá meu círculo trigonométrico. Marco π sobre 7, aí marca em qualquer lugar, tanto faz onde você vai marcar isso, tá bom? Ele é menor do que o π sobre 6, né? Então, ele é menor do que 30. Então, marquei aqui o π sobre 7. Como eu estou falando do cosseno, agora a gente tem que levar em relação ao eixo do cosseno. E aí ele vai aparecer aqui, ó.
É esse outro ponto que tem o mesmo valor do que o cosseno de π sobre 7. Né? Então, nesse ponto aí, a gente vai relacionar com o 2π. Então, olha só, eu estava no 0, cheguei no π sobre 7, passei pelo π e falta um π sobre 7 para eu chegar no 2π. Então, esse ponto aqui vai ser 2π menos π sobre 7. Ele vai ser 13π sobre 7, né? 7 vezes 2π, 14. Menos 1, 13. Então, ele é o 13π sobre 7. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui, ó, de 0 a 2π, a solução vai ser π sobre 7 e 13π sobre 7. Tá? Se for nos reais, então a minha solução é π sobre 7 mais... Ops, esqueci do primo do começo, pera. X pertence aos reais, tal que o x é π sobre 7 mais 2kπ, ou o x é 13π sobre 7 mais 2kπ. Não muda muita coisa, não. Tá? Agora... Ai, desculpa. Fala, Henrique. Você consegue falar, não? Consigo sim, prof. Ah, tá. Pode falar. Bom dia. Bom Então, dia. minha dúvida é, tipo, às vezes eu me confundo quando que, por exemplo, ele pediu π sobre 7 e aí o valor dele... quando que eu faço, tipo, quando que eu sei que se é para subtrair de 2π Tá. ou 1π, entendeu? Tipo, π Entendi. menos... Entendi. Eu vou passar para outra página para eu conseguir fazer um ciclo trigonométrico grande, tá bom? Mas eu já volto aqui. Ó. Você não estava nessa parte do curso ainda, né? Quando eu dei essa aula. Tá. Acho que não. Eixo do cosseno, eixo do seno. Eu vou colocar aqui o π sobre 4. E aí, assim, ó. A gente sempre vai pensar em relação a esses pontos aqui, ó. Ao 0 ou 2π, tá bom? E ao π aqui. Sempre em relação a esses pontos do eixo do cosseno. Se você perceber, a hora que eu trago o π sobre 4 para o segundo quadrante, ó, trouxe ele para cá. Esse tamanho que eu tenho aqui, na teoria, se não tivesse tão torto o meu traço, né? Seria do mesmo tamanho que esse aqui, ó. Tá? Então, o que eu tô olhando no ângulo, né? É isso aqui, ó. Deixa eu ver se fica claro assim. Quando a gente tem uma circunferência, esse ângulo central que forma aqui, ó, isso aqui é um ângulo central. Essa abertura se refere a esse arco aqui. Então, esse arco é π sobre 4. Quando eu trago π sobre 4 para o outro lado, esse ângulo que formou aqui, ele é igual a esse ângulo que eu tenho aqui, ó. Então, essa abertura também é π sobre 4. Ok? Aí, bom, se eu tenho o π aqui e esse ponto está antes do π, significa que eu tenho que voltar π sobre 4. Então, eu tiro π sobre 4. Tudo bem até aqui? Então, como eu estou relacionando em relação ao π e ao 2π, ou 0, 2π, a gente vai... Aqui eu estou voltando, então eu tiro. Agora, se eu trouxesse esse ponto para cá, ó, percebe que esse ângulo aqui, ó, vou pintar ele de roxo, que senão vai juntar ele com o vermelho. Esse ângulo roxo também é esse ângulo aqui, ó, porque eles são opostos pelo vértice. Tá? Então, esse arco que eu tenho aqui, ó, também vale π sobre 4. Só que em relação ao ciclo trigonométrico, né, eu estou rodando, os números estão passando aqui, ó, eu passei π sobre 4 do π. Então, significa que aqui eu vou somar π sobre 4.
Aqui eu vou subtrair. Por quê? Porque ele está antes do π. Então, eu volto π sobre 4. E aqui eu passo π sobre 4. Então, eu somo π sobre 4. Quando eu levo para o quarto quadrante, ó, aqui também é π sobre 4. Vou fazer de preto. Aqui também é π sobre 4. Então, aquele pedacinho também vale π sobre 4. Só que falta π sobre 4 para eu chegar no 2π. Então, você pensa que é um negócio que você está rodando aqui, né? Que você está crescendo. Quando eu chego aqui, em relação ao 2π, ó, falta π sobre 4 para chegar nele. Por isso que eu falei, a gente tem que sempre olhar em relação a essa linha. Então, aqui, ó, em relação a essa linha, aqui é antes, aqui é depois. Passou, então eu somo. Esse ponto em relação a essa linha, ó, falta para eu chegar lá no 2π. Então, aqui vai ser 2π menos π sobre 4. Vê se ficou claro, Henrique. Ficou sim, prof. Entendi Ficou? agora. Tem algumas pessoas que decoram, né? No segundo quadrante a gente subtrai, no terceiro eu somo e no quarto eu subtraio do 2π. Eu não gosto muito de decorar, eu acho que dá para a gente entender aí, mas de repente pode decorar também, tá? Tudo bem? Vou voltar lá. Ó. Então fizemos aqui o cosseno de π sobre 7. Alguém está copiando ainda? Não? Então vamos lá. Vou fazer um cosseno normalzinho de equação. Vou apagar aqui esse ciclo trigonométrico. Vou deixar aí, assim o Henrique depois tem ele. Ó, então, o quarto exemplo. Cosseno de x igual a meio. Né? Então, se aparecesse um número aí também, aí a gente tem que saber o valor, né? No caso, quem que o cosseno de x dá meio? É o cosseno de 60, que é o π sobre 3. Então, aí a hora que eu desenho o meu ciclo trigonométrico, marca lá o π sobre 3. Opa. Π sobre 3. O eixo do cosseno está aqui, então eu levo em relação ao eixo do cosseno, né, que era o meio, e esse outro ponto, ó, de novo, ele é o 2π menos o π sobre 3, tá? Já falo, peraí. 5π sobre 3. Então, era o π sobre 3 e o 5π sobre 3. Se eu tivesse colocado um sinal negativo aqui, ó, vou colocar o negativo. Se eu tivesse colocado um sinal negativo, a gente pensa no primeiro quadrante, porque eu sei quem é o cosseno de x que dá meio, né? A gente sabe que é o π sobre 3. E aí a gente leva para o outro lado. Então, como aqui o eixo do cosseno, essa parte é positiva e essa é a negativa, aí a gente traz para esse lado aqui, ó. Então, esse ponto e esse outro ponto aqui, ó, é que vão dar menos meio. Aqui dá menos meio o cosseno. E aí eu faço as continhas, né, para esse outro lado. Então, aqui pensando no menos meio, seria o π menos o π sobre 3, que vai dar 2π sobre 3. E o π mais o π sobre 3, que vai dar 4π sobre 3. Então, se o meu cosseno de x for igual a menos meio, aí ó, minhas respostas são 2π no 0 a 2π, né? São 2π sobre 3 e 4π sobre 3. E nos reais, é x pertencente aos reais, tal que o x é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, ou o x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. Tudo bem? Tranquilo, né? Tá bom. Vamos fazer um de tangente? Ah, não, quero fazer um quando... Vou fazer um outro, ó. Quando o cosseno... Amiga. Pode falar. Não é 5π sobre 3?
Ah, Isa, eu troquei o sinal aqui, ó. Ah, tá. É que eu estava fazendo... Eu troquei o sinal. Eu falei, não fiz nenhum de negativo, aí eu troquei o sinal no meio do exercício. Ai, perdão, é que eu estava fazendo do outro positivo. Não, a professora está confundindo os alunos aqui mesmo. Deixa eu pensar aqui, ó, peraí. Quero um que dê 2 números. Ó, seno de x, vou voltar para o seno, igual a 0. Vamos usar, não vou usar, senão eu vou confundir mais a cabeça de vocês. Ó, vamos fazer aqui o ciclo. Para o seno de x dar 0, eu tenho que pegar os pontos que, quando eu levo perpendicular ao eixo do seno, chega no 0. Então, ó, aqui é o seno, aqui é o cosseno. Quando eu pego esses 2 pontos daqui, ó, e levo perpendicular ao eixo do seno, eles chegam no 0 do eixo do seno. Ok? Tá. Então, eu quero esse ponto aqui, que é o 0, e esse ponto aqui, que é o π. Certo? São esses 2 pontos que chegam lá no eixo do seno. Ó, pintei de vermelhinho, não sei se dá para ver. Mas chega no 0. Então, se a minha solução... E aqui, ó, bastante cuidado nisso, ó. Se eu tivesse deixado assim, fechado, ó. 0 a 2π, o 2π fechado. Vai ter 3 soluções. Vai entrar o 0, o π e o 2π. Percebe? Porque tá fechado. Eu vou deixar fechado, tá? Dá uma grifada aí nesse fechado. Senão depois, na hora que você vai estudar, não vai entender nada. 0, o π e o 2π. Porque eu estou contando esse outro ponto aqui também, a segunda volta, tá? Se eu escrever a solução dentro dos reais, aí a gente consegue escrever uma única solução, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? Do 0 para o π, do π para o 2π, do 2π para o 3π e assim por diante, quanto que eu ando? Anda π. Eu ando π, eu ando meia circunferência. Então, eu quero escrever todas as respostas de uma forma só, de um único jeito, né? Numa única resposta. Então, de vez eu escrever o 0, eu vou dar 2π para chegar nele, aí eu vou dar 2π para chegar nele, depois eu vou escrever o π do mesmo jeito, do π, eu vou dar uma volta de 2π para chegar nele de novo. Eu vou escrever todas juntas. Então, de um para o outro, eu estou andando π. Então, vai ficar assim a minha resposta. Eu pego o primeiro número, que no caso é o 0, vou escrever 0 mais... Não vou escrever 2κπ, eu vou escrever só κπ. Por quê? Porque do 0 eu vou andar π, aí eu vou chegar no π. Aí se eu der mais uma volta, né, mais meia volta, vou chegar no 2π. Então, ó, troca o k por 0, dá 0. Se eu trocar o k por 1, dá π. Se eu trocar o k por 2, dá 2π. Se eu trocar o k por 3, dá 3π. E assim por diante. Eu estou abrangindo todas as respostas possíveis aí. Esse 0 aqui a gente não precisava escrever, tá bom? E eu esqueci de todos os Ks pertencentes aos Zs, em todas as respostas. Tem que escrever esse K pertencente ao Z, tá? Então, eu poderia escrever só isso, ó. Eu coloquei o 0 aí para vocês entenderem o que eu estou fazendo, mas poderia escrever só assim, ó. X pertence... Eu esqueci o X também no começo. Espera, vamos fazer alguma coisa aqui para reduzir isso. Pronto, a gente enfia o X aqui, ó. X igual. E aqui também. X igual a Kπ, tá? Poderia estar só escrito assim, com K pertencente aos inteiros. Não precisa ter o 0 na frente. Mas se você colocar também, tanto faz. Tá bom? Mas eu poderia escrever em 2 respostas? 0 mais 2kπ e π mais 2kπ? Poderia, mas fica estranho. Vocês não vão encontrar a resposta desse jeito. Ela vai estar sempre reduzida assim, tá? Então, eu já estou abrangindo tudo aí. Tudo bem? Então, vamos fazer tangente agora.
A Isa tá copiando, Isa? Não, pode passar, pronto. Só colocando resposta. Ô, Tá. prof, Oi. então, uma dúvida. Se, por exemplo, a resposta fosse com os colchetes do 2π abertos, aí como é que ficaria a resposta? Só o 2π aberto, ficaria 0 e π só. Só 0π? Só 0 e π. Aí o 2π não entra. Ah, tá. Tá. Beleza. Às vezes ele pode fazer coisas bem loucas assim nesses colchetes, tá? Tipo, de menos π a π. Aí você vai ter que pensar ao contrário, assim, né? Nossa, gente, já são 9h30, eu achei que ia dar tempo de fazer tudo hoje, olha. Se ele falasse de menos π a π, o menos π é aqui, ó. De menos π... Desculpa, falei errado. Menos π aqui. É ao contrário. Então, pensa rodando ao contrário, ó. Aqui seria o menos π. Então, seria de menos π a π. Aí você vai ter que pensar nessas respostas aqui. Quem que vai de menos π a π? Ah, vai ter o 0, certo? E aí você vai ver se o π ou o menos π está aberto ou fechado. Aí você vai ter que dar a resposta de acordo com o que o exercício pediu. Então, se vamos supor que o menos π tivesse fechado e o π aberto. Então, você vai pegar o menos π que está aqui, aí você vai pegar o 0 e o π não. Então, aí, essas respostas, elas vão, né, vão mudando de acordo com o intervalo que te dá, tá? Posso passar aqui? Passei. Tangente. Vou fazer um só de tangente, tá? Tangente de x igual a 1. Pensa lá quem que é a tangente da 1. Agora a gente tem que colocar o eixo da tangente aqui. Então, aqui continua sendo o eixo do cosseno, o eixo do seno, e esse aqui é o eixo da tangente. A diferença da tangente para o seno e para o cosseno é que a gente não leva perpendicular ao eixo da tangente. Quando a gente vai fazer a marcação no eixo da tangente, a gente passa pelo zero do plano cartesiano ali, né? Então, olha só. Quem é a tangente da 1 é o 45, né? O π sobre 4. É aqui. Esse aqui. Quando eu levo ele para marcar o 1 lá no eixo da tangente, a gente tem que passar aqui pelo centro da circunferência, ó. Então, aqui é o 1. Se vocês perceberem que eu consegui fazer quase perfeito, ó, né? Seria esse tamanho aí que é o raio da circunferência, tá? Então, o π sobre 4 vai no 1. E esse outro ponto aqui também tem a tangente sendo 1. E quem é esse ponto? Ele é o π mais π sobre 4. Ó, eu passei do π, por isso que eu vou somar agora, tá? Então, aqui vai ser o π mais π sobre 4. Que vai dar 5π sobre 4. E o legal da tangente é que as respostas eu consigo escrever de uma forma só lá nos reais, né? Porque de uma para outra a gente roda 180 graus, ó. A gente roda π. Tá? Então, aqui eu consigo escrever a solução. Se for de 0 a 2π. A solução é π sobre 4. E 5π sobre 4. E se a solução for nos reais, então x pertence aos reais, tá o quê? O x é igual a π sobre 4 mais kπ. O k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Se, por exemplo, vocês tivessem alguma coisa assim, olha só que bonito. Tangente ao quadrado de x igual a 1. E vocês querem resolver. Como é que a gente resolve isso? Eu passo o quadrado para o outro lado como raiz, não é isso? Só que quando a gente passa o quadrado como raiz, aparece o mais ou menos, lembra? Então, aqui, a nossa resposta seria tangente de x igual a mais ou menos 1. Eu teria o mais 1 e o menos 1. Então, a hora que eu for colocar, que eu for escrever as minhas respostas, eu vou ter que olhar também para o menos 1.
que aí é esse aqui, ó. Vai chegar aqui no menos 1. E aí eu tenho que escrever esses outros pontos também, ó. Então, aqui no segundo quadrante, né? Seria π menos π sobre 4, que dá 3π sobre 4. E no quarto quadrante seria 2π menos π sobre 4, que vai dar 7π sobre 4. Tá? Só que como eu estou no 45, isso daí forma um quadrado. Tudo bem? Se forma um quadrado, de uma para outra, eu ando 90 graus. Eu ando π sobre 2. Então, se eu for escrever no 0 a 2π, a gente escreve só a resposta, né? Então, no 0 a 2π, as respostas seriam π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Teria as 4 respostas. Repito, Samuel, peraí. Agora, se a solução fosse nos reais, aí olha só, o x, eu escrevo a primeira, que é π sobre 4, certo? E de uma para outra, a gente anda π sobre 2. Então, a minha... Deixa eu pôr esse ponto e vírgula. A minha aqui seria kπ sobre 2. Por quê? Porque aí eu já escrevi as 4 respostas ao mesmo tempo. Tudo bem? Samuel, você quer que eu repita como é que eu pensei? Do tangente ao quadrado, é isso? Não, ele disse que não entendeu porque que é capi, a alteração do capi. Pode repetir nos reais de novo, por favor? Não entendi porque é só... Ah, tá bom. Aqui, né? Aqui, eu tô falando com o mouse. Vocês não estão vendo. Aqui, ó, no capi. É porque do π sobre 4 para o 5π sobre 4, eu ando meia circunferência, eu ando π. E do 5π sobre 4 para o π sobre 4, eu também ando meia circunferência, eu também ando π. Então, eu consigo escrever uma coisa só. Lá a gente escrevia 2kπ, porque do ponto para o mesmo ponto, eu andava 2π, né? Eu dava uma volta completa. Aqui, como eu quero escrever as duas respostas, que no caso ali da primeira solução é só o π sobre 4 e o 5π sobre 4, eu dou meia volta. Aí eu escrevo só o π, que significa meia volta. E o k seriam as quantidades de meia volta que eu vou dar. Vê se ficou claro. Tá. E aí a mesma coisa aqui nessa daqui. Como eu vou andar só 90 graus, né? Eu vou andar só π sobre 2, aí eu escrevo π sobre 2 e o k. Então, o que vocês têm que pensar na hora de escrever a resposta é quanto que eu ando de um para o outro. Imagina. Tá? E o K pertencente aos inteiros. Ai, gente, conseguimos terminar coisa. Vamos para a função. Ai, que delícia. Função. Lembra de função que a gente ficou brincando com os gráficos? Fofuchos. Tá. Vamos só lembrar algumas coisinhas aqui, ó. Eu vou fazer da função seno. Vou falar mais da função seno com vocês, tá? Eu vou fazer um gráfico da seno, uma da cosseno e um da tangente, bem simplesinho. E depois a gente vai ver as alterações na função seno, tá bom? E aí essas alterações, elas meio que valem para os outros. Da tangente é muito difícil a gente ver alteração de gráfico. A gente vê mais alteração de gráfico no seno e no cosseno, tá? Mas vamos lá. Ó. Agora hoje eu trouxe desenhado, porque senão não ia dar tempo nem de começar, né? O gráfico da seno, né, que a gente chama de senoide aqui. Essa ondinha. O que a gente tem que perceber aqui, ó? O gráfico do seno puro, tá? Esse seno de x, o gráfico puro, ele começa no 0. Por quê? Porque seno de 0 é 0. Então, se você tiver dúvida quem é o gráfico do seno ou do cosseno, desenha o seu ciclo trigonométrico. Gente, uma coisa que vocês não podem ter é preguiça de desenhar o ciclo trigonométrico, tá? Então, desenhei aqui o meu gráfico, o meu ciclo trigonométrico. Olha lá, ó, 0. Seno dá 0. Então, o gráfico do seno começa no 0. Ele passa aqui, né, quando eu tô lá no π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Aí ele continua descendo. Quando eu chego no π, o seno de π é 0, ó. Zerou de novo. Continuo
continuo aqui andando no meu ciclo trigonométrico. A hora que eu chego no 3π sobre 2 é menos 1. E a hora que eu volto no 2π é 0 de novo. E aí isso continua a curvinha lá, né? Bom, a gente tem uma coisa que a gente chama de período, que é quando o gráfico se repete. Então, partindo do 0, ó, subi, desci, cheguei aqui. A partir daqui, eu começo a fazer o mesmo gráfico, esse mesmo pedaço, né? Então, o período desse gráfico é 2π. Tudo bem? Então, o período da função seno pura é 2π. A imagem desse gráfico... Obrigada, André. Ela está desistindo já das aulas, gente. Eu já estou dando férias para ela. Ela não está aguentando mais. Eu não sei nem se ela vai querer fazer. Deixa eu ver. Você vai fazer aula de música? Você vai fazer aula de música, filha? Não. Tá bom. Não quero. Desistiu da vida. Ó. Então, a imagem desse gráfico, ou seja, onde vai no eixo Y, é do menos 1 até o 1. Então, ó, se vocês olharem aqui, esse gráfico não passa nem do menos 1 nem do 1. Por quê? Porque o meu seno ou o meu cosseno não pode ser maior que menos 1 e 1. A não ser que eu tenha alteração na função. Tá? Que aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Tudo bem? Então, ele vai do menos 1 a 1. Então, aqui a gente sabe que o período é 2π. E a imagem desse gráfico é do menos 1 a 1. Fechado nos dois, tá? A mesma coisa vale para o cosseno. Tá? Então, se vocês olharem aqui, o que eu tenho que perceber, né? Que o cosseno, o gráfico aqui começa no 1, o puro, né? Começa aqui no 1, ó. E vem até aqui, ó. Faz um Uzinho, né? Fez esse Uzinho. Aí eu começo a repetir o gráfico. Aí vai fazer outro Uzinho aqui. Tá? Então, percebam que o período também é 2π. E a imagem também vai do menos 1 a 1. Então, assim, o que a gente precisa saber... às vezes tem pergunta que tem aquelas respostas que são vários gráficos, né? A gente saber olhar e falar assim, ó, essa daqui é uma função seno, essa daqui é uma função cosseno, tá? Então, lembrar que o seno começa no 0 e o cosseno começa no 1 na função bonitinha. Daqui a pouquinho ela muda. Tudo bem aqui? Posso passar? A tangente. Deixei um só para tangente bonitona. O que acontece na tangente? Quando a gente tem lá nosso ciclo trigonométrico... Nossa, que eu fiz um ovo. Melhorou. Ó. Nesses pontos aqui, ó, no π sobre 2 e no 3π sobre 2, se a gente tentar passar pelo 0, 0 e encostar lá no eixo da tangente, a gente não consegue, né? Porque... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer gordinho. Ah, não, vou fazer de marca-texto, gente. Vamos ver se vai. Ó, se eu pensasse nesses pontos, passando pelo 0, 0 aqui, ó, ele fica paralelo ao eixo da tangente, ou seja, não tem tangente nesses pontos. Então, esses dois pontos aqui, essas bolotonas que eu fiz aí, elas não têm tangente. Por isso que o gráfico da tangente, ele começa aqui, ó. Cadê o laser? Ele começa, né? Começaria aqui no 0. Quando eu tô chegando no π sobre 2, ele vai ficar bem pertinho do π sobre 2, mas ele não vai encostar no π sobre 2. Aí ele aparece aqui embaixo de novo, ó. Aí ele vem bem pertinho e chega aqui. Quando vocês pensam, saindo do 0, ó, fiz isso, subi. Desapareceu lá em cima. Aí aparece aqui embaixo. Vem, chegou aqui. Aqui, a partir do π, eu começo a repetir. Eu começo a subir de novo, né? Fazer esse Uzinho e subir. Então, o período do gráfico da tangente é π. Não é 2π. Tá? Ó, porque do 0 até o π, aí eu começo a repetir de novo. E a imagem dela? É de menos infinito até mais infinito. Tá? Porque ele pega todos os pontos. Ou seja, são os reais. Posso escrever os reais também, tá?
Pega todos os pontos do gráfico. Tudo bem? Tranquilo, né? Tá, agora vamos ver transformações dos gráficos, ó. Esse daqui eu trouxe um que é bem importante, que é quando a gente muda o período do gráfico. Que é quando eu multiplico o que está lá dentro, eu multiplico o x por 2. Então, olha só. Esse gráfico que está aqui já é o gráfico de seno de 2x. Olha o que aconteceu com o período. Então, ó, percebe que o meu gráfico continua começando no zero, é o gráfico do seno, tá? Eu vou fazer tudo a transformação para o seno. Mas, ó, continua começando no zero. Aí ele vai até o π, e aí ele continua, né? Continua igual. Então, vai do zero até o π. Então, o período mudou. Ele era 2π e ele virou π. Tudo bem? Aqui eu trouxe uma comparação. Ó. Esse é o gráfico do seno de x, é o verdinho, e o gráfico do seno de 2x. Ó. Olha como ele encolhe. Então, ele faz assim. Ó. Então, quando eu multiplico o x, ele encolhe no x. Tudo bem? Quando eu somo no x, olha só. Quando eu somo no x, não muda o tamanho dele, e sim o deslocamento dele. Esse gráfico, o roxinho, ele se deslocou menos 2. Ele foi para o lado. Eu falei isso para vocês lá na aula, não sei se vocês lembram. Quando a gente modifica o x, toda modificação acontece ao contrário. Então, olha só. Se eu estou multiplicando o x, na nossa cabeça a multiplicação teria que aumentar, não é? A gente diminui, a gente encolhe ele. Então, se eu estou multiplicando o x, encolhe. Se eu estou somando no x, de vez eu andar mais 2, eu vou andar menos 2. Eu vou andar para o lado negativo. Então, o meu gráfico se desloca para o lado negativo. Se eu tivesse subtraindo 2 aí, se eu tivesse escrito seno de x menos 2, o meu gráfico se deslocaria para o lado positivo, mais 2 para o lado positivo. Então, toda modificação que eu fizer no x vai acontecer ao contrário do que a nossa cabeça quer pensar, do que seria o lógico. Tudo bem? Tá. Beleza. Então, aqui andou para o lado. Quando a gente multiplica o que eu chamo de y, né? Mas é porque assim, ó, se vocês forem pensar, a função básica seria y igual a seno de x. Então, quando eu falar y, eu estou pensando nessa função pura aqui, seno de x, ok? Quando eu estou fazendo 2 vezes o seno de x, eu estou fazendo 2 vezes o y. Eu estou multiplicando o que era o y. Então, o nosso y não ia do menos 1 a 1 na função básica? Quando eu multiplico no y, ela aumenta assim, ó. Ela vai do menos 2 ao 2. No y acontece o que a nossa cabeça pensa mesmo. Então, se eu estou multiplicando fora, né, do seno, aí eu vou esticar esse gráfico. Então, ele continua começando aqui no zero, ó. Só que agora ele vai do 2 até o menos 2, né? Do menos 2 ao 2, falei o contrário. Do menos 2 ao 2, a imagem dele. Então, aqui eu mudei a imagem. E aí é fácil a gente pensar isso, ó. Porque se o seno de x vai do menos 1 ao 1, o 2 seno x é só eu multiplicar tudo por 2. Então, eu vou multiplicar, estou multiplicando o seno de x por 2, eu vou multiplicar o menos 1 e o 1 por 2 também. Então, ele vai do menos 2 ao 2. Tudo bem? Tranquilo, né? E ali tem uma comparaçãozinha dos dois gráficos, tá? Então, aqui mudou a imagem desse gráfico. A imagem vai do menos 2 ao 2. Quando eu somo no y, né? Quando eu somo no seno, ele sobe 2. Então, aí, ó, desenhei o gráficozinho rosa, tá subindo 2. O verdinho ali era o gráfico de seno de x, tá? Então, subi 2 aí. Tranquilo? Então, no y é fofo, acontece o que a gente pensa mesmo. No x, então, se está multiplicando lá dentro do seno, vai acontecer ao contrário. Tá bom? Beleza? Tá bom. Então, olha só. Vou escrever aqui um resuminho de função, tá?
Funções trigonométricas. Elas podem ter essas carinhas aqui, ó. E aí parece feio, mas na verdade são todas as transformações que eu fiz com vocês. Só que pode estar todas juntas. Então, o M, que está multiplicando o X, mexe no período. Tudo bem? O N, que está somando, não mexe no período. Ele só desloca o gráfico, mas o período continua o mesmo. E também não mexe na imagem. Tá? Só faz um deslocamento na horizontal, né, do gráfico. O B, ele mexe na amplitude do gráfico, então ele sobe o gráfico, né, aumenta, puxa o gráfico assim na amplitude, então vai aumentar a imagem dele. E o A também mexe na imagem, né, só que ela mexe num deslocamento. Ah, deixa eu fazer aqui, ó, vou voltar rapidinho. O seno de X, a gente falou que vai do -1 a 1. Nesse caso aqui, como é 2 mais seno x, ó, eu estou somando 2, né? Então, eu vou somar 2 no -1 e vou somar 2 no 1. Então, esse gráfico, ó, quando eu faço -1 mais 2, isso daqui dá 1. E quando eu faço 1 mais 2, isso daqui dá 3. Então, o gráfico de 2 mais seno x, ele passa a ser do 1 até o 3. Então, a gente consegue pensar nesse movimento da imagem aí, sem ter que desenhar o gráfico, né? Só pensando nisso daí, tá bom? Então, aqui ficou, né, do 1 até o 3. Bonitinho. Tá? Então, voltando aqui, ó. O B mexeu na imagem, o A também mexe na imagem, mas num deslocamento, né? Então, mexe assim, tá bom? E pode estar tudo junto misturado, que aí é um salseiro, né? Dá uma confusãozinha, tá? Pode ser a do cosseno, mesma coisa, Professora, tá? Pode falar. perdão, tem como você repetir, por favor, o M e o N? Por favor. Posso. O M, ele mexe no período. Eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever bem toscamente, tá bom? Porque eu não sei escrever isso, tá bom? Interfere, vamos colocar assim, ó. Interfere no período. O N desloca horizontalmente. O B interfere na amplitude. Eu poderia esmagar esse gráfico, tá? É só eu multiplicar por uma fração. Tipo, se eu multiplicar por meio, eu esmago o gráfico. De vez eu puxar, é como se eu estivesse dividindo por 2, tá? E só tem multiplicação aí, mas a gente escreve a divisão em forma de multiplicação. Interfere na amplitude. E o A também interfere na imagem. Eu vou colocar aqui, ó, barra imagem, tá? Interfere na imagem. Tá bom? Então, nesses dois casos aqui, ó, só para uma coisa que a gente usa muito, né, que é o trabalhar com o período, como é que a gente encontra o período se tiver modificação, tá? Ai, gente, peraí, que eu vou ter que diminuir isso aqui, David, que eu escrevi, porque essa letra é gigante. Isso, é no cantinho ali. Pronto. O período aqui... Ah, não, burra. Aqui. O período, quando a gente quer trabalhar, ele é 2π dividido pelo módulo de m. Então, normalmente, os exercícios, quando eles trabalham com mudança de imagem, eles trabalham com a mudança do período, tá bom? Normalmente. Vocês vão ver que tem um exercício aí na apostila, se Deus quiser eu vou conseguir fazer, que ele interfere na imagem também, que ele tem uma coisa de imagem, mas é bem tranquilinho. Mas normalmente é com o período. Então, você vai olhar lá o que está multiplicando o x, vai pegar o módulo dele, tá bom? Porque aí tanto faz se é positivo ou negativo, o que vai mudar do positivo ou negativo é virar o gráfico. Então, vou voltar aqui rapidinho, tá bom?
Aqui, ó, não, volta. Ó, se aqui fosse menos 2 vezes o x, esse gráfico, de vez ele começar para cima e depois descer, ele ia começar assim, ele ia fazer assim, ó. Ele ia fazer ao contrário. Tá? Então, o negativo ele só muda, mas ele não, aí não vai mudar no período, né? Por isso que se a gente faz em módulo, a única coisa que muda o período é a multiplicação. Tanto faz se é positivo ou negativo, vai mexer na mesma coisa. Então, se eu multiplicasse por menos 2 ou se eu multiplicasse por 2, o período ia reduzir para π. Tá bom? Tá bom. Então, o período aí 2π sobre e. A tangente, a mesma coisa. Vermelho. A mais B. X mais N. E aqui tem uma observação, ó. O cosseno de mx mais n tem que ser diferente de zero. Olha que estranho, né? Você fala assim, mas eu tô falando da tangente, que pôs o cosseno no meio? Tangente não é seno sobre cosseno? Então, obrigatoriamente, o cosseno tem que ser diferente de zero. O cosseno do que tiver lá dentro. Porque senão não tem tangente. Ok? Por isso que não existe a tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2. Porque o cosseno de π sobre 2 e o cosseno de 3π sobre 2 é zero. E aí, então, a tangente vai ser zero. Não vai ter, né? Não vai existir. E aí, o período aqui da tangente é a mesma interferência, tá? Só que lembra que o período é π dividido pelo módulo de m. A gente quase não trabalha com tangente. É muito difícil ter exercício de mudança de tangente, tá? Normalmente é seno e cosseno. Tá bom? Vamos lá fazer uns exercícios aqui. Essa daqui, olha, que fofucha. Você fala assim, ai meu Deus, vou sair correndo. Primeiro que já dá problema na cabeça aqui, porque o gráfico que ele quer que vocês, que é o principal, é o pontilhado, tá? E aí eu ficava olhando e eu me confundia toda, porque não é a linha contínua. Para mim, a principal tinha que ser a linha contínua, mas não é. É o pontilhado. Então, ele fala que o pontilhado é seno de x. Ok? Então, esse gráfico aqui. Seno de x. O outro, o que aconteceu com ele? A linha contínua, né? Que é a... Vou escrever aqui, ó. O g de x, né? Que é a contínua, ela é a vezes seno, é alfa, tá bom? Mas escrevi a. Beta x. E ele quer saber como é que eu penso no alfa e no beta para dar certo. Então, olha só, vamos pensar primeiro no alfa. O alfa está multiplicando o seno fora, né? Significa que ele vai mexer na imagem desse gráfico. Então, ó, a imagem, não sei qual que era a imagem, eu sei qual que era a imagem, né? Era do menos 1 até o 1. O que aconteceu com a imagem dela? Ela apertou, ela reduziu. Para reduzir, eu tenho que multiplicar por alguma coisa que é menor que 1. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, vai ser menor que 1 e maior que 0. Por quê? Porque se fosse menor que 0, ele ia inverter esse gráfico, né? Ele não ia começar subindo, ele ia começar descendo. Tudo bem? Então, ó, eu já sei que o meu alfa tem que ir do 0 até o 1. Eu não sei que número que é, mas vai do 0 até o 1. É menor do que 1. Então, meu alfa vai do 0 até o 1. Também não é 0, né? Porque senão nem tem essa função. Vai ser g de x igual a 0. Tá? Agora, bom, aí a gente elimina já a B e a C. Né? Ficamos com a A, com a D e com a E. Agora a gente tem que pensar no beta. Professora, Oi. desculpa, é que eu não consigo levantar a mão. Tá bom. Explica o alfa para mim de novo, por favor. Explico. Perdi. Ó, lembra quando... Vou voltar aqui um pouquinho, então, rapidinho, ó. Deixa eu pegar aqui, mais fácil. Aqui. Quando a gente está multiplicando fora da função, né, no caso ali o 2, eu mexo na amplitude desse gráfico. Então, ou eu puxo, se eu multiplicar por um número maior que 1,
né? Então, eu vou aumentar, ele não vai mais do menos 1 a 1, ele vai do menos 2 ao 2, aí no caso do nosso. Agora, se eu multiplicasse esse gráfico, esse seno de x, por meio, por exemplo, ele não ia do menos 1 a 1, ele ia do menos meio até o meio, ele ia encolher. Então, o que eu multiplico fora do seno, ele mexe na imagem do meu gráfico, ele mexe de onde até onde do y ele vai. Tudo bem? Sim, sim. Tá. Então, aqui no nosso exercício, como eu... aí eu fiquei muito perdida com esse pontilhado. Ó. O gráfico original é esse. Tá? Essa é a função seno de x. A linha preta, em relação a essa vermelhinha que eu fiz, ela reduziu a imagem, não reduziu? Sim. Então, o que significa? Que eu multipliquei por um número que é menor do que 1. Por isso que ele diminuiu. Tudo bem? Tá, entendi. É estranhinho, né? Mas com o tempo vocês vão pegando, tá? O jeitinho. O beta mexe no Professora, período. Oi. perdão, rapidinho, eu também não consigo levantar a mão. Não tem problema. Por que o alfa não poderia ser, tipo, menor que 0 também? Porque se ele fosse menor que 0, David, ele ia inverter o gráfico espelhado. O negativo ele espelha. Então, a função seno, ela sobe e depois desce, né? Então, aqui ele continua subindo, ele diminuiu, mas ela continua subindo e descendo. Se eu tivesse multiplicado por um negativo, ela faria isso. Tá? Justo, entendi. Beleza. Valeu, professora. Imagina. Então, e o beta? O beta vai mexer no x, né? O beta vai mexer no período desse gráfico. Então, ó, o período aqui eu sei que é o 2π, porque essa é a função seno. O período da linha preta, ela é maior que 2π. Ele aumentou o período. Como é que eu aumento o meu período? Você fala, puxa, a professora explicou que o período é 2π dividido por m. Eu nem vou colocar o módulo aqui, tá bom? Se eu pensar nesse m sendo um número maior do que 1, então eu vou colocar aqui, ó, 2. Não quero isso, quero borracha. Vou colocar 2, vai. Não, vou colocar 4. 4. Se eu colocasse aqui 4, né? Tô falando que o que está multiplicando ali o beta fosse um número maior do que 1, se eu colocasse 4, esse período ia ser π sobre 2. Ia simplificar o 2 com o 4 e ia dar π sobre 2. Certo? Por quê? Porque eu estou dividindo. Agora, como é que eu faço para ele aumentar? Como é que eu faço para, de vez de diminuir o período, eu aumentar? Esse número que vai estar aqui embaixo, ele tem que ser uma fração. Porque se for uma fração, ó, vou colocar aqui 1/4. Como é que a gente faz essa conta? A gente não mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo? Então, isso daqui ficaria 2π vezes 4 sobre 1. Ou seja, esse período ia dar 8π. Então, quando eu quero aumentar o meu período, eu divido, né? Eu penso no numerinho que está dividindo ali como um número menor do que 1. Entre 0 e 1. Tudo bem? Tá. Então, ó, o meu beta... Já não cabe mais nada aqui, né? A pessoa vai escrevendo só por Deus na causa. O meu beta também tem que ser um número entre 0 e 1. Então, aí a gente fica com a alternativa A. Aí, ó, era bem tranquilo isso. Porque se você fosse pensar, né, no beta... Não quero isso, quero isso. Se você fosse pensar nessa possibilidade aqui da letra E, o beta ser igual a 1... o período ia continuar sendo 2π. Tudo bem? Se você pensasse nesse daqui, o beta maior do que 1, aí ia acontecer aquilo que aconteceu ali no primeiro caso. Se é maior do que 1, vai diminuir o meu período. Esse daqui já não valia por causa do alfa, só sobraria essa alternativa aqui. Tá bom? Então, é a letrinha A de amor. Que amor de exercício. Não, só que não, né? Mas o não é mais pelo que está escrito ali do lado do 02, né? Quando aparece aquele do lado do 02, aí a gente treme na base e fala...
Pior é se aparecer Italy, aí, Jesus, aí a gente nem olha, a gente pula e finge que não viu, né? Não vi esse. Tá bom. Pode passar, gente? Tudo bem? Se alguém quiser que eu explique de novo, eu explico, hein? Esse daqui é fofuchinho. Fofuchinho. Observe os gráficos das funções reais f e g definidas por f de x igual a 2 elevado a seno de x e g de x igual a 4 elevado a cosseno de x. Esse vocês têm mais medo, porque vocês falam assim, meu Deus do céu, o seno e o cosseno estão no expoente, o que eu faço agora? Né? A vontade de chorar, mas ele é bem fácil. A pergunta está aqui, tá bom? Eu não trouxe a pergunta porque não cabia. Aí ele fala, considere um ponto P comum aos gráficos das funções, tal que o x de P em radianos é um ângulo do primeiro quadrante. Tá? Então, ó, o XP está aqui, ó, o ponto P. Está aqui, ó. Tá? Então, eu quero uma igualdade das funções. Então, a gente vai igualar as duas funções. Aqui eu vou entrar um pouquinho na frente do Lucas, né, acho. Então, eu quero igualar a f de x e a g de x. Tá? Então, a gente vai escrever essa igualdade, ó. 2 elevado a seno x igual a 4 elevado a cosseno x. Eu acho que eu fiz equação exponencial com vocês lá no comecinho do ano. Não me lembro direito, mas acho que sim, porque eu falei de potência, não lembro. Tá? Como é que a gente faz para fazer equação exponencial? A gente tem que igualar as bases, a gente tem que deixar as bases iguais. Então, como é que eu faço para o 4 virar 2? Eu escrevo ele como 2 ao quadrado. Certo? Então, ó, vai ficar assim, ó, 2 elevado a seno de x igual a 2 ao quadrado elevado ao cosseno de x. Potência de potência, isso eu tenho certeza que eu falei. Multiplica. 2 seno x é igual a 2 elevado a 2 cosseno x. Como as bases são iguais, a gente iguala os expoentes. Né? Então, é como se a gente cancelasse as bases. E aí fica seno x igual a 2 cosseno x. Seno x é igual a 2 cosseno x. Não resolvemos nada aqui. Para a gente resolver essa equação, a gente tem que parar e lembrar. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Eu falei, gente, quando der uma travada em equação ou em coisas que tem seno x, cosseno x, lembra da relação fundamental. Então, travou aqui, você não consegue sair daí. 2 seno x é igual a 2 cosseno x. Então, a gente vai usar a relação fundamental e montar um sisteminha. Vou fazer na outra página, ó. Então, ó, se eu sei que seno x é igual a 2 cosseno x, e eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, aí eu vou substituir o valor de seno x ali embaixo, na relação fundamental. Então, vai ficar assim, ó, 2 cosseno x ao quadrado mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Resolvendo o quadrado, vai dar 4 cosseno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Então, eu tenho 5 cosseno ao quadrado x igual a 1. Passo 5 dividindo. Gente, tem dúvida no chat? Não. Ah, não, era o André só. Cosseno ao quadrado x igual a 1/5. Vai passar a raiz quadrada e vai racionalizar. Posso fazer de uma vez só? Tá? Vai dar raiz de 5 sobre 5. Cosseno x vai ser igual a raiz de 5 sobre 5. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos porque a gente passou o quadrado, tá? Então, ó, aquele raiz de 5 que ficou embaixo, eu multipliquei por raiz de 5 em cima e embaixo, então ficou raiz de 5 sobre 5. Então, eu cheguei aí. Cosseno de x é mais ou menos a raiz de 5 sobre 5. Lembra que ele falou que tem que estar no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, ó. Desenha seu ciclo trigonométrico. Não sei quem é o cosseno disso, mas eu sei o que acontece nos quadrantes. Então, o cosseno e o seno, ó, o cosseno no primeiro quadrante obrigatoriamente é positivo, tanto no primeiro quanto no quarto. Agora, se ele falasse, eu quero no segundo ou no terceiro quadrante, aí a gente ia usar o negativo. Então, por isso que eu sei que eu vou usar o cosseno de x igual a mais raiz de 5 sobre 5.
Tudo bem? É lógico, ali é teste, né? A gente só tem o mais raiz 5 sobre 5. Você ia assinalar ele e ia ser feliz. Mas se fosse uma questão escrita, você precisaria escrever o certo. Então, a resposta final é cosseno de x igual a mais raiz de 5 sobre 5, porque está no primeiro quadrante. É a alternativa D. A MEP vocês prestam bastante, né? Ou não? Prestam? Não? Não sei. Vamos lá. Posso passar? Professora, Oi. é só uma dúvida aqui. Esse gráfico que foi dado no começo da questão, ele é útil para igualar, né? O fx e o g de x, D né? de x, isso. Ah, tá. Entendi. Só isso. Tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Mas ele nem precisaria, ele foi, sei lá, ele quis fazer desenho, né, na prova, porque ele escreve assim, ó, um ponto comum aos gráficos, ele já escreve aqui, né? Ele não precisaria ter dado. É que fica mais fácil de você enxergar que você vai fazer uma igualdade de funções, né? Mas Então, por isso que eu perguntei, porque eu fiquei me perguntando qual foi a utilidade, afinal. não teve muita, não. De repente, até se ele falasse, sei lá, não falasse que é no primeiro quadrante, a gente ia achar um ponto menor aqui, o mais raiz, sei lá, não sei. Não teve muita utilidade, não. Dava para fazer sem, tranquilamente, tá? Esse daqui é mais legal. Esse daqui, o gráfico tem mais utilidade. Bem mais. É o NESP, né? Vamos lá. Ó, a figura indica os gráficos das funções 1, 2 e 3. Aqui é 3, tá? E tá separadinho o de baixo aqui, ó, esse aqui, ó. Mas é 3, tá? 1, 2 e 3. Os pontos A, que é de 72 graus, dá 0,309. O XB vai dar menos 0,309 e o XC vai dar 0,309. Então, olha só. Como esse gráfico é um gráfico de cosseno, vendo a curvinha dele? Ele nem precisava ter escrito lá, ó, é um gráfico de cosseno. O que eu vejo interpretando o gráfico é que o cosseno de 72 é 0,309. Ok? Tá. O cosseno de XB é menos 0,309. E o cosseno de XC é, cadê? 0,309. Tá bom? E aqui eu preciso do gráfico, por quê? Porque a gente tem um outro ponto aqui, ó, que também dá, que eu não sei quem ele é, né? Não pôs nome aí para ele, né? Mas vamos supor que fosse um XD aí, que também dá menos 0,309. E como é que a gente vai saber quem é o XB e quem é o XC? A gente vai pensar no ciclo trigonométrico. Então, olha só. Um ciclo trigonométrico de vermelho aqui. O 72 graus, vou marcar mais ou menos, tá? Aqui, ó. Peraí, que não tô no lápis. 72 graus tá aqui. Tá? O eixo do cosseno é esse. O cosseno de 72 dá 0,309. Tem outro ponto que também dá 0,309, que é esse aqui, ó. Certo? Quem ele é? Agora eu tenho que fazer a conta em graus, tá? Não posso fazer em radianos nesse exercício, porque ele me deu as coisas em graus. Então, ele vai ser 360 menos 72, né? Porque o 2π lá que a gente faz a conta é o 360. Ai, gente, caí da reunião. Eu tô aí? Não, aqui. Professor normal. Ai, meu Deus. Aconteceu isso de novo, a aula passada de novo, né? Como é que eu volto aqui? Voltei. Ó, aparece aqui na minha tela, a sessão foi encerrada. Gente, tá com todo mundo isso, Pro. Que coisa louca, né? Aí dá mó sustinho na gente, assim, é pegadinha. É para dar sustinho só. Então, o 360 menos 72 dá 288. Ah, então a gente já descobriu quem é o XC. O XC é 288.
Fala se não é bonitinho esse exercício. Aí, quando eu levo ele para o outro lado aqui, ó, eu acho o menos 0,309. E aí, eu tenho 2 pontos que dá o menos 0,309, né? Eu tenho esse de cima, do segundo quadrante, e eu tenho do terceiro quadrante. Qual que eu vou usar? O do segundo ou do terceiro? Terceiro. Do terceiro. E aí me importa o gráfico. Porque tudo isso que eu fiz até agora eu tinha conseguido fazer com o enunciado. Se ele tivesse falado, é uma função cosseno ali, eu tinha feito com o enunciado. Agora, eu só sei que é do terceiro quadrante por causa do gráfico. Porque no gráfico, aqui, ó, tem o ponto do primeiro quadrante, do segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tudo bem? Tá. Então, aqui vai ser o 180 mais o 72, que vai dar 252. Então, meu XB é 252. E aí, você soma tudo isso aí e vai dar 540. Que é a alternativa C de acabou. Certo? Conseguimos fazer tudo. Comi 5 minutos de vocês só. Eu achei que ia ser super tranquilo. Eu falei, nossa, acho que eles vão conseguir fazer os exercícios, pensar, a aula que vem também não vai dar e a outra também não, gente. Então é isso, a gente vai ficar falando aqui a vida inteira, tá? São 4 aulas falando. Gente, obrigada. Super beijo. Não tem lição de casa hoje, porque acabou os exercícios dessa frente. Eu já tinha dado todos de lição de casa e não tem mais, só tinha esses 3 de função na lista de vocês aí. Tá bom? Mas aí dá tempo de vocês terminarem, que a aula passada teve bastante exercício, né? Então dá tempo de vocês terminarem aí os outros, tá? Então a lição de casa é terminar a lição de casa passada. Tá? Super beijo para vocês. Boa semana, bom fim de semana. E voltamos semana que vem. Beijinho. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Imagina, obrigada a vocês. Tchau. Boa semana. Obrigada para vocês também.